Bom dia, eu sou o Justin Bieber. Bom dia a todos, que eu vou arranjar o meu cabelo um pouco. Eu sou o Martin, o Tuga canadense. Hoje, mais um vídeo reação. Um vídeo que acho que foi o mais sugerido de todos os tempos no meu canal, que é o vídeo da história do Brasil do canal DGP Mundo, que é um canal da geografia. Eu já conhecia, já tinha visto alguns vídeos, mas esse não. Então vai ser uma descoberta do canal. E também quase não sei muita coisa sobre a história do Brasil. Tipo, eu sei um pouco sobre os nativos da América que chegaram. Depois eu sei um pouco sobre Portugal que colonizaram. Depois sei um pouco sobre a independência. Mas depois disso não sei muita coisa. Então vai ser interessante. Eu tenho uma série que faço sobre os estados do Brasil. Então eu vi algumas informações, mas não sei muita coisa ainda. Então talvez esse vídeo vai me ajudar a continuar esses vídeos sobre os estados. Bom, então bora lá assistir o vídeo. A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano. Ok, isso já sabia. Por aqui. E acabaram se dividindo em vários grupos. Isso até aqui no Canadá falamos disso. Das pessoas que chegaram da Ásia e que foram até a América do Sul. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Vera Cruz. Uma pessoa nos comentários me chamou que eu pareço com ele, mas a cara dele não é parecida com a minha. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. E é por isso que depois se chamou Brasil, né? Muita imaginação. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Ah, tipo um pequeno território dos países? Não, o mundo inteiro. Eles não brincavam mesmo. Mas essa coisa de separar o mundo em dois era só entre Espanha e Portugal. Tipo, França e ingleses colonizaram outras coisas também e eles não queriam saber nada desse tratado. Tipo, esse tratado para eles era... Não era alguma coisa oficial, acho eu. Eu vi uma coisa assim uma vez, não sei se é verdade ou não, mas deve ser, porque depois a França e a Inglaterra colonizaram muita coisa também, sem tomar conta desse tratado. Não fizeram um tratado. Na América, isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então veio o Estado do Brasil e posteriormente também o Estado do Maranhão. Cara, as fronteiras eram mesmo direitinhas. Tipo, não é fronteiras complicadas assim, é mesmo uma linha assim. Isso é muito inteligente. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar. Porém, alguém A cana-de-açúcar do Minecraft. Tirou uma imagem do Minecraft, ai caramba. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e trabalharem nos campos de açúcar. Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o rio. Aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses. Ah, sério? Não sabia. Rendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Também não sabia. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. Caramba, os países todos chegaram no Brasil, é sério. A França eu já tinha ouvido, porque eu sei que no norte do Brasil tem a Guiana Francesa, que faz parte da França, e também chegaram os holandeses, toda a gente, caramba. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. E começa assim o ciclo do ouro. Ah, é por isso que se chama Minas Gerais, porque tinha ouro? Entendo. No século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos.
Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro e a coroa portuguesa queria seus 20%. Ah, a piada do Portugal que roubou o ouro todo? Agora eu entendo de onde vem essa piada. Ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece sim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. Tiradentes? Caramba. O cara se chama Tiradentes. A sério, não julgo, eu respeito. Agitado no Brasil, várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? De sempre. Ah, o século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. É complicado. Mas não só eles. Vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Caramba. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. Ok, então Portugal também ajuda bastante com a economia depois. Ok, ao menos, não sabia dessa também. E também não sabia dessa que Portugal não queria saber nada dos franceses e que continuaram a fazer negócio. Tenho orgulho deles. Bom, também sou meio canadense-francês, então não vou falar coisas ruins sobre os franceses. Bom, também isso foi há muito tempo, é história. Mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará. Ei, caramba, na verdade, eu também pensei muitas vezes nisso. Tipo, o Brasil é um país inteiro, mesma coisa para Canadá, Estados Unidos, países grandes assim. Mas na verdade, imagina serão todos pequenos países. A história seria mesmo diferente. Acho isso interessante, mais uma vez. Mas Brasil parece que ficou sempre junto. Ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil Reino Unido é o... Não vou falar. Adoro esses pequenos textos que ele faz. Ele é muito bom na edição também. voltasse a ser uma colônia de Portugal. Porém, os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, Príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Caramba, isso é o nome dele? E devia ser chato de chamar ele. Ou tipo o nome no passaporte dele. Caramba. Bom, acho que há 2 séculos atrás não tinha passaportes. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente. Ok, também não sabia dessa. Ah, ele é o Dom Pedro, né? É ele? Acho que já ouvi falar. Entendo agora, então era mesmo ele, tipo, graças a ele que teve independência do Brasil. Entendo, não sabia também. Apesar de dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência.
em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três, e isso em partes gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Ah, ok, é isso. Então, o Uruguai antes era do Brasil. Mas o que não entendo é porque o Uruguai fala espanhol se o tempo todo era quase brasileiro. Interessante, mais uma vez. Talvez vão falar disso depois. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal, então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Ah, ok, não, era ele, Dom Pedro, ok. O outro era um outro cara. Eu fiquei um pouco confuso. Cara, com 5 anos já é rei. Eu com 5 anos eu jogava, sei lá, PlayStation ou coisas assim. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda. Então, nesta época, o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois. Ok, então nessa época tinha mais que um país que falava português na América do Sul. Interessante, mais uma vez. Acho que nesse vídeo vou falar a palavra interessante ao menos 20 vezes. 1845. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Ah, então Argentina, Uruguai e Brasil eram juntos contra Paraguai? Não sabia dessa também. Coitados, Paraguai é mesmo pequeno assim e ainda por cima perderam território. Coitados. Deixou o Brasil em uma situação não muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo e ficaram... O quê? Estão a escravizar pessoas e querem uma indemnização? São burros. Com o fim da escravidão começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil, ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi nossa primeira bandeira republicana, bem original. Ela foi usada por apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. O período republicano é dividido em basicamente 5. Que agora é história moderna mesmo. É agora que eu não sei muito. Ainda a coisa do Império eu conheci algumas coisas, mas agora acho que eu estou mesmo perdido. República Velha. Os primeiros anos da República foram bem instáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. E sem muito apoio popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara a independência da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. Ah, então Acre podia ser um país porque ficaram independentes e se juntaram ao Brasil? Ah, imagina se Acre era um país. Ai, seria engraçado. Não ia ter memes sobre eles. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro.
Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas. Caramba, é complicado. Assim, fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época, muitos deles ainda estão em vigor até hoje. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira, e foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália. Até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova Constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, porém dessa vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Outro presidente que se destacou nesta época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Nos anos 60, todos tinham medo da fome, quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil, e as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 88, e desde então o Brasil teve mais um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, o de sempre. Tantos problemas políticos. Acho que o Brasil podia ser mesmo bom. Parece ser acho que é um dos países mais ricos, mas é mesmo, parece a política que sempre foi um problema lá. Agora, sem um pouco mais a história atrás disso, eu sabia que a política aí era um grande problema, mas não sabia porquê. Agora eu sei. Hoje, o Brasil é a 9ª economia mundial, é isso. à frente do Canadá. Coitado de nós. Mas é incrível porque no Brasil tem 8 vezes mais pessoas do que aqui no Canadá. Espera aí, assim, acho 8 vezes. Mas o nosso PIB não é tão longe. Eu tenho orgulho do meu país, assim. Porém, considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Sim, é por isso. Capta, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos anos. Infelizmente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não, foi interessante. Eu gostei muito. Como eu disse, eu conhecia um pouco sobre a história ao início e também um pouco do Império. Mas depois de história moderna não sei nada. Tipo, eu sabia como era Brasil ao início e agora. Mas entre os dois não entendia. Agora eu sei. É interessante ver histórias sobre... Eu gosto bastante de história, geografia, coisas assim. Mas não sabia do Brasil, como faz a 3ª vez que eu falo isso. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu sei que tem muitos vídeos de reação sobre esse vídeo na internet, eu vi bastantes. Não assisti nenhum para guardar a surpresa para mim, mas vocês me sugeriram tanto esse vídeo, então eu decidi de fazer uma reação. E eu espero que vocês gostaram do meu ponto de vista sobre esse assunto. E então é isso. Eu pensava fazer um vídeo de geografia e história do Canadá aqui. Eu já comecei a escrever o vídeo, tipo algumas informações. Então me digam se vocês querem que eu faça esse vídeo. Acho que seria interessante para vocês aprender mais sobre o meu país, agora que eu aprendo mais sobre o seu. Mas bom, então, obrigado por ter assistido e até a próxima!